Saudações a todos os que me assistem para mais um cerimonial das lembranças desta feita num dos momentos mais interessantes da minha vida, em que eu namorei quem seria o meu futuro esposo, Plínio Cabral. Meu namoro com Plínio Cabral começou quando estava com 16 anos. Namorávamos no Parque da Redenção, lá em Porto Alegre, na sacada do prédio onde ficava o jornal Tribuna Gaúcha, que era na General Câmara, onde o meu futuro marido, o Plínio, foi redator-chefe e seu diretor. Ou então, à tardinha, no portão da casa da Rua Santo Antônio, também lá em Porto Alegre, no bairro do Bonfim. Ele não entrava na casa, pois meu pai, apesar das ideias progressistas, não via com bons olhos meu futuro se casasse com um funcionário do Partido Comunista. O que ele previa era miséria e riscos. Sem que eu soubesse, papai fez uma contribuição ao Partido Comunista do Brasil para que Plínio fosse transferido para outra cidade. Eu, na minha imaginação, pensava que ele tinha me trocado por outra namorada. E à noite eu ensopava o travesseiro de tanto chorar. Aqui, o Parque Redenção, vejam que lindo, onde nós sentados num banco no Parque da Redenção namorávamos. Nesse período, eu continuei militando na Juventude Comunista e participei da campanha O Nosso Petróleo é Nosso, que inspirou o compositor Mário Lago a compor a marchinha dançada em desfile de escola de samba no Rio de Janeiro. De qualquer modo, a campanha foi um dos fatores que contribuiu para a criação da Petrobras. Eu lembro muito bem que estava discursando na frente das lojas Guaspari, na Borges de Medeiros, em Porto Alegre, quando a Brigada Militar dissolveu o aglomerado à força. Nessa época, também conheci pessoalmente, sabem quem? Jorge Amado, que com a sua noiva, a Zélia, se protegeu da perseguição policial em Porto Alegre, numa vila chamada Vila Cecília, que era propriedade do tio Henrique, que era irmão do meu pai, não é? O filho do tio Henrique, o Carlos Scliar, e Jorge Amado eram muito amigos. Vejam só o poema de Mário Lago, chamado O Povo Escreve a História nas Paredes.
e eles vieram pras ruas, delírio verde nos lábios, delírio pardo nas almas, delírio negro nas mãos, e encheram de gritos as ruas. Mas, além da militância, minha atividade cultural era intensa. Eu era uma devoradora de livros e o que mais me influenciou foi o livro Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Bem, nós em Porto Alegre, nós nos beneficiávamos das magníficas traduções que eram editadas pela editora Globo, como, por exemplo, toda a comédia humana de Balzac, que foi traduzida por um grande amigo meu, o Vidal de Oliveira, está? Que vocês estão vendo, eu estou caminhando na Rua dos Andradas, ao lado do Vidal de Oliveira. E também outra obra importantíssima, Thomas Mann, que foi traduzida por outro grande amigo meu, o Herbert Caro. Eu e a minha irmã falecida, a Esther, grande musicista, nós adorávamos cinema e nós frequentávamos o Cine Baltimore, que todas as terças-feiras exibia filmes franceses, como a Besta Humana, cujo ator foi um ator muito conhecido, o Jean Gabin. E esse filme foi dirigido pelo Jean Renoir. Depois outros atores famosos, como a Danielle Darrieux, a Michelle Morgan, e também, além do cinema, nós adorávamos música. Vocês sabem que a Esther foi uma grande compositora e a melhor professora de musicologia, talvez, que já se conheceu, né? Quando ela faleceu, o título, a manchetezinha do artigo foi Professor Sem Substituto. Bem, nós adorávamos música, certo? Nós não perdíamos os concertos no Teatro São Pedro. Por exemplo, eu me lembro que uma das grandes exibições às quais nós assistimos foram as 9 sinfonias do Beethoven. E também, além de música no Teatro São Pedro, também se exibiam declamadores, como a argentina Berta Singerman. E ali nós pudemos ouvir os mais belos poemas em língua espanhola declamados pela Berta Singerman. Aqui na foto vocês estão vendo uma das atrizes do cinema francês que nós adorávamos, a Michelle Morgan. Aos
Aos 17 anos, minha família mudou-se para um belo sobrado na rua Tomás Flores, cuja planta havia sido arquitetada sob os cuidados da minha madrasta, a dona Cecília, e esse sobrado foi adquirido porque o papai adquiriu posses ao se tornar sócio da loja de atacado Tecido Jacomilman, e com esse enriquecimento foi possível adquirir o sobrado na rua Tomás Flores. E aí o Plínio, nesse período, ele retornou e o namoro recomeçou com toda a força. A família do Plínio morava no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, e partilhava de um apartamento junto com o Décio Freitas, cuja companheira era uma ex-prostituta. Nesse apartamento, no bairro Petrópolis, eu conheci a minha futura sogra, que parece que de saída já não foi com a minha cara, ela não simpatizou muito comigo, não. Bem, eu estudava à noite no Colégio Júlio de Castilhos, que ficava na Avenida Venâncio Aires, de frente à Carris, que era a empresa dos bondes em Porto Alegre, certo? E à tarde eu trabalhava numa drogaria na Rua dos Andradas, também conhecida como Rua da Praia. Eu era secretária do proprietário dessa drogaria, o Mário Azambuja. Eu trabalhava à tarde nessa drogaria porque eu queria ser independente. E foi aí que eu aprendi a digitar numa máquina de escrever, que era um trambolhão, mas era uma máquina de escrever Royal. Do Júlio de Castilhos são inesquecíveis as aulas da minha professora de filosofia, Azilá Tota, que anos depois se tornou secretária de Educação no governador Meneghetti. Bem, as aulas terminavam às 23 horas e o Plínio, então, vinha me apanhar, saía do portão e nós íamos lá para o bairro Petrópolis, onde ficava a congregação dos Irmãos Maristas, e foi no gramado da congregação que eu perdi a minha virgindade. Mas voltando a onde eu aprendi a digitar, foi numa máquina de escrever, um trambolhão Royal,
que vocês estão vendo na foto. Eu voltei a estudar à tarde, porque quando eu comecei eu estudava no noturno, no Julinho, não é? E no fim do semestre havia as provas orais e eu vim caminhando com dores horríveis. Eu estava sentindo dores horríveis, abdominais, e pensava que seriam as cólicas da menstruação, mas agarrando-me pelas paredes, fui da rua Tomás Flores, onde nós morávamos, não é? Até o Julinho para prestar as provas orais, os exames do final de semestre. E quando eu retornei, fui direto para o leito por causa das dores terríveis. A Esther, nós dormíamos no mesmo quarto, havia 2 camas ali, né? Ela estava descansando na cama ao lado, certo? E chamamos o meu primo médico, que era o Maurício Kotler. Ele era pulmonólogo, né? Mas ele era o médico da família, né? E ele foi chamado para fazer o diagnóstico. Era uma apendicite aguda. Eu teria que ser operada imediatamente. Em minha ignorância, achei que devia relatar. Eu não sou mais virgem. Foi um choque para minha irmã, para Esther, e o Maurício retrucou. E o que tem a ver com apendicite? Os aspectos cômicos, né? Aqui vocês estão vendo o antigo prédio do Júlio de Castilhos, onde eu comecei a estudar primeiro à noite e depois eu me transferi para o turno da tarde, onde eu relatei todos. Era um belíssimo prédio, né? O que aconteceu foi o seguinte: o papai queria evitar cortar o meu namoro com o Plínio, e a saída estratégica que ele viu foi enviar a nós 2 para Buenos Aires. E lá nós nos hospedamos na casa dos meus tios maternos. A minha tia era irmã da minha mãe, a Rosa, que tinha nos abandonado, né? E eles tinham 3 filhos, a Lola, o Wade, a Eide e o William, que era o caçula. Minha mãe, a que tinha nos abandonado, e a Rosa, e o companheiro com quem que ela se apaixonou por ele, o do Vale, ele era de origem portuguesa. Eles moravam em Montevidéu e eles vieram para nos conhecer. Imaginem que eu fui rever a minha mãe quando ela nos abandonou. Eu tinha 2 anos e meio. E eu só fui revê-la aos 18 anos. Eu
não sentia nada pela minha mãe, tá? A Esther voltou a vê-la também, depois de um período igual, um pouquinho antes, numa viagem comemorativa do término do ginásio no Colégio Americano, em Porto Alegre. Elas fizeram uma viagem para Buenos Aires. Bem, eu não senti emoção nenhuma, tá? Os abraços que a minha mãe me dava, eu não sentia nada. Para mim, ela era uma desconhecida. E então, ela me apodou de uma pessoa fria, tá? Eu era fria com ela, né? Eu não sentia nada por ela. Não quer dizer que eu fosse uma pessoa que não sentisse afetos, não sentia por ela. Mas a viagem a Buenos Aires foi um espetáculo por outros motivos. Imaginem que nesse período estavam em Buenos Aires os maiores poetas vivos da língua espanhola, como Pablo Neruda, Nicolás Guillén, tá? Que estavam concentrados em Buenos Aires para homenagear os heróis da Revolução Espanhola de 1935. E eu tive o privilégio de ouvi-los, tá? Ouvi recitado pelos próprios autores. Imaginem só, ouvi o Rafael Alberti, o Pablo Neruda, que tinha uma voz espetacular, Nicolás Guillén. Nessa mesma ocasião, o Portinari estava expondo na Sociedade Hebraica e eu também conheci o Portinari. Eu tenho um dos quadros que ele expôs foi Os Retirantes, os nordestinos, cuja reprodução vocês vão ver daqui a pouco, está? Além disso, Buenos Aires era a capital cultural da América do Sul. No Teatro Colón, que eu frequentei nesse período assiduamente, eu ouvi um dos últimos concertos tocados pelo Rubinstein, que era considerado na época o maior pianista do mundo. Está? Ouvi um dos últimos concertos que ele deu. Está? Eu também no Teatro Colón eu assisti à Comédie Française. Está? E no próximo cerimonial eu falarei sobre o meu casamento. Mas aqui vocês estão vendo, para encerrar o 6º cerimonial das lembranças,
Os Retirantes de Cândido Portinari. Eu agradeço a todos que me acompanharam e que vão me acompanhar nessa jornada e convido-os para assistirem ao 7º cerimonial que vai versar sobre o meu casamento com Plínio Cabral.